Digitalizar documentos que contam a história de Alagoas. Essa é a missão do projeto Alagoas Histórica Digital, que vai catalogar e digitalizar os documentos antigos da Igreja Católica em Alagoas. Quem vai explicar esse trabalho para a gente é a historiadora e professora da UFAL, Irinéia Franco, coordenadora do projeto. Professora, quanto tempo de história nós temos aí? Bem, nós temos pelo menos 3 séculos, mas com períodos aí de intervalos, né? A gente não tem uma documentação serial que preencha bem direitinho os espaços, mas essa documentação ela vai do período colonial ao período da República, né? A gente sabe que nesse interstício de tempo, diversos arcebispos, padres, alguns com mais prospecção, outros mais comedidos, outros, enfim, viveram épocas diferentes. Qual é a época que a senhora alcançou e que chegou a esses documentos e que estão de uma maneira assim muito mais organizado e que conta realmente a história da igreja? Bem, toda a documentação lá ela é propícia para a gente fazer análise histórica, na verdade, né? Os historiadores eles identificam alguns indícios e aí eles trabalham em cima disso, trazendo problemas. Então, assim, o período imperial, né, durante o primeiro e segundo império, é uma documentação que a gente tem muita informação, por conta dos livros de batismo, casamentos e óbitos, que eram registros civis, né, que a Igreja Católica era responsável. Então, esse tipo de documentação, ele foi bastante, assim, tem falhas, a gente perdeu alguma coisa, mas tem bastante documentação que dá para fazer uma reconstituição de processos bem interessantes para a história local. A cultura vigente da época facilitou esse trabalho? Era uma necessidade burocrática, jurídica, mas também há um interesse de fé aí, né? Porque o registro de batismo é um registro da entrada na comunidade dos cristãos, né? Quem chega para ser batizado, ele faz parte do corpo da igreja. E a vida dele toda é medida ali, né? O casamento e depois o óbito. Mas a participação em movimentos pastorais, participação em movimentos sociais, a participação na vida cotidiana da igreja. Então, assim, uma coisa que é muito importante para a gente é que essa documentação, ela não fala só da história da Igreja Católica em si, né? Ela, é lógico que tem muita informação sobre a Igreja Católica, mas ela traz informação sobre todos os assuntos que a gente possa imaginar para a história de Alagoas. O que, né? por exemplo? Por exemplo, a história da escravidão. Nesses livros de batismo, você tem o registro dos escravos, de filhos de escravas ou dos escravos que eram trazidos da África, chegavam aqui e eram batizados. A morte também dos escravos. O professor Antônio Felipe, da História também, ele está mapeando, né, e dentro dessa documentação, trazendo dados sobre isso. Então, a gente vai conseguir medir dados quantitativos e dados qualitativos a respeito da vida da população escrava aqui em Alagoas. É um tipo de pesquisa que não tem uma produção específica ainda aqui sobre isso. Então, é um trabalho inédito que a gente está bastante confiante e vai trazer informações novas. Se a gente avançar no tempo, houve um período em que da ditadura militar, né? E que alguns documentos até hoje estão nos porões da ditadura. A igreja também tem uma forte ligação com isso. Tem. Alguns libertários, outros que cooperaram com o regime. O que a senhora espera encontrar nisso? Olha, nós já encontramos, na verdade, né? Existe uma pasta lá que chama Padres Questões. Essa pasta era registro assim, de padres que sofreram processo na ditadura. Na verdade, eles foram chamados a prestar depoimento por estar envolvidos com movimentos sociais, principalmente com os trabalhadores nas usinas. Então, alguns padres eles tiveram que prestar depoimento, chamar testemunha para poder dizer que eles não eram comunistas, né? Essas informações a gente tem. E também no jornal O Semeador, né? O jornal é um jornal centenário, ele fez 100 anos no ano passado. A coleção que a gente tem lá não é, infelizmente, uma coleção completa. Falta a primeira parte do século XX, né? Não tem muitos números, mas esse período da ditadura, dos anos 60, 70, ele está muito completo. Então, o jornal mesmo, ele traz pistas para a gente a respeito da relação da igreja com a ditadura, né? O pesquisador, ele sempre que analisa um documento, ele leva a carga pessoal dele, cultural. Dificilmente há o distanciamento, por mais científico que queira ser. Sim. Dentro desse período, dessa coletânea, desses achados aí, a senhora entende que a igreja teve uma participação direta, indireta, aqui em Alagoas nesse período?
Olha, ela tem uma participação direta porque a Igreja Católica no Brasil ela não é isenta, ela é uma instituição muito forte, muito presente na sociedade. Ela se interessa muito pela vida política, né? Então, é claro que os bispos eles tendem a ter um papel ou moderador ou bastante conservador. Aqui a gente tem poucas pesquisas que estão podendo afirmar com mais certeza, mas o que eu consegui ver, né, até agora é que o bispo está preocupado em defender os interesses da igreja, principalmente, primeiro, né? Então, é como que a igreja ela vai conseguir lidar com as diferenças políticas aí e manter a sua predominância ideológica. Eles, por um lado, vão apoiar os católicos que estão nos movimentos de esquerda. Então, o bispo ele não vai deixar de apoiar aquele padre, ou aquela freira, ou aquele leigo que está em algum movimento. Mas, na hora de tomar uma posição mais oficial, ele vai por um caminho mais moderado. E isso é o que a gente consegue ver, por enquanto, agora. Eu não posso afirmar isso categoricamente. Por exemplo, a atuação que o Dom Paulo Evaristo Arnes teve em São Paulo foi uma atuação que chegou no momento e ele foi realmente contrário, né? Teve um limite ali de uma ruptura com o regime. Aqui, pelo que a gente consegue perceber, foi muito negociado. Então, nós temos algumas pesquisas de mestrandos, por exemplo, um rapaz que está trabalhando com a Pastoral da Pesca, em Pilar. A Pastoral da Pesca tinha uma organização de sindicato, que foi apoiado pela Igreja Católica, mas você tinha ali relações de poder bastante conflituosas com os políticos locais vinculados ao regime. Então, é um trabalho que ainda não está pronto, ele está trazendo informação, mas isso a gente consegue ver. Essa vinculação é importante porque ela aparece, de alguma forma, dentro desses documentos. Por exemplo, a perseguição a outras culturas religiosas, Sim, como diz, a quebra de Xangô. Exatamente, também. A Igreja Católica ela fez uma propaganda de perseguição às religiões afro-brasileiras, ao espiritismo kardecista, ao protestantismo. Isso faz parte da sua cultura religiosa, desde a Idade Média, por aí você vai entrar nas situações de dominação e você vai tentar impor sua ideologia religiosa. Mas aí tem uma situação que é a da religiosidade popular, o próprio catolicismo popular em si. Porque os Xangôs, eles têm elementos de cristianismo, a Umbanda tem muito cristianismo dentro. Então essas religiões, ao mesmo tempo que elas sofrem a repressão, você tem uma base ali de católicos. Porque a pessoa ela vai no Xangô, mas ela também se sente católica. Por exemplo, as irmandades religiosas no século XIX. A Irmandade de São Benedito, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Elas foram construídas por pessoas negras escravas. Dentro de um sincretismo, né? Num processo sincrético, né? Bastante interessante. Aqui em Alagoas a gente vê isso muito fortemente. Quando tem o quebra em 12, na verdade a cidade ela tinha uma cultura africana, afro-brasileira muito rica, muito forte, né? Que aparecia nos folguedos, mas que aparecia muito na religiosidade também. E esses dados a gente tem lá nos arquivos alguns indícios, principalmente por conta do combate. Então, como você tem muitos discursos contrários, esses já são indícios. Existem, por exemplo, relatórios que os padres mandavam para acompanhar as paróquias. Então, na paróquia, o padre tinha que falar quantos terreiros tem, quantas igrejas evangélicas tem, a participação de pessoas, o pessoal... como que a população local ali frequenta esses outros ambientes, né? Tudo isso para a Igreja Católica são informações que ela precisa entender para poder lidar. Trabalhar, né? Com as ameaças, né? Exatamente. Externas. O surgimento, por exemplo, de figuras messiânicas, né? Dentro de uma outra corrente, mesmo que seja o cristianismo, mas uma igreja, vamos dizer assim, brasileira, apostólica brasileira, ou figuras como Frei Damião e Padre Cícero. Elas entram e já aparecem nesses documentos? Sim, elas aparecem, né? Tem inclusive uma pasta lá só sobre a Igreja Brasileira. Porque isso tudo, como falei, é a forma de você coletar informações para poder lidar com a realidade religiosa, né? O Frei Damião, eu ainda não vi nenhuma referência direta na documentação, mas a gente sabe pela religiosidade popular que tem tem muitos fiéis, né? Padre Cícero já aparece bastante. Aparece mais em relatos, né, da fé popular, então as romarias, como o pessoal leva a sério, a quantidade de estátuas do Padre Cícero que tem nas cidades de Alagoas no interior,
Isso também a gente consegue perceber em alguns comentários que tem na documentação e pelas pesquisas de campo mesmo. E os milagres de pessoas leigas que nem frequentavam igrejas, a exemplo do menino Marcelo, aparece também? Olha, tem importância nesse estudo? Na verdade, tem importância a partir do interesse que vem de fora para lá, né? Então, eu já ouvi falar sobre o menino Marcelo. Como eu não sou daqui, eu não tenho muito conhecimento específico, mas o pessoal vai em busca dessas informações lá, principalmente os estudantes de história que estão começando a se interessar por esses temas, né? Existe um material que é o material doutrinal da igreja, que ele vai sugerir como se deve tratar esses temas. Então, a igreja tem a preocupação de ter certeza desses milagres, né? Por outro lado, ela não quer desanimar a fé do povo. Então, você conversando com padres ou vendo alguns comentários na documentação, você percebe que é assim, lidar com muito cuidado. Primeiro, saber do que se trata, ter conhecimento e lidar com muito cuidado. Porque para chegar a uma afirmação de fé mesmo, isso gera muitos conflitos também, né? Então, é sempre tratado tudo com muitos dedos, com muito perigo de exageros, né? Uhum. O capítulo da relação sempre forte da religiosidade, o campo político, né? Essa aliança, ela também aparece nesses documentos? Muito, aparece muito. Principalmente na correspondência oficial dos bispos. Então, lá, quando o bispo ele falece ou ele é mudado de diocese, fecha-se um dossiê a respeito do bispo, né? Então, você tem toda a documentação expedida, recebida, costuma-se fazer relatórios da atuação social do bispo, então recortes de jornal, de notícias, todas as cartas pastorais ou todos os discursos doutrinários do bispo são guardados. Então, a partir dessa documentação em especial, você consegue mapear muitas relações políticas. Por exemplo, Dom Adelmo Machado, que foi um bispo com atuação muito importante aqui em Alagoas nos anos 40, 50, 60, né, 70, ele tem uma vinculação com pessoas no Estado, com o próprio governador, que a gente vê ali explicitamente, né? Tanto naquele sentido para tentar resolver questões sociais de interesse da igreja, quanto no sentido de manter boas relações políticas mesmo. Alguma história escondida? Documento secreto? Bem, os documentos secretos nós não temos acesso. Existe, pelo direito canônico, 10% da documentação toda produzida pela igreja, ela vai para um arquivo secreto e esse arquivo a gente não tem acesso. Professora, os bolsistas têm trabalhado e quando é que a gente vai ter o resultado? O público vai ter acesso a isso? O público já tem acesso. Na verdade, qualquer cidadão pode chegar hoje no arquivo de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã à 1 da tarde, conversar com o Gustavo Alfredo, que é o estagiário, né, que atende o público, e pedir documentação. O nosso problema é que a gente ainda não tem um catálogo fechado, né? Havia algum registro da documentação dos anos 80, mas um catálogo pronto não tem. Então nós vamos ainda, a gente está desde 2011 lá, trabalhando para fazer o inventário da documentação, vendo pasta a pasta, anotando, para poder constituir esse catálogo. O projeto Alagoas Histórica Digital, ele é assim, o projeto nosso mais articulado, porque com a digitalização a gente vai poder salvar a documentação que está muito estragada, pelo menos manter ela o mais acomodada possível e aí trabalhar em cima dessa documentação. Então, a previsão é que pelo menos só o final do ano que vem a gente vai ter já um catálogo, né? Mas é um catálogo que vai estar sempre crescendo ainda, né? Professora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, agradeço o interesse. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá.